Na mensagem de hoje vamos falar sobre Neemias, um homem que foi usado por Deus para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Neemias teve que usar mais do que força física e é, sem dúvida nenhuma, um grande exemplo para ser seguido. No capítulo 1, nós vemos que houve um período pós-exílio babilônico. Então, os judeus retornaram a Jerusalém para reconstruir a cidade, o templo. E quando eles chegam em Jerusalém, eles se deparam com a cidade em ruínas. As muralhas estão no chão, as portas foram queimadas, e isso traz muita tristeza. E quando eles retornam, eles trazem essas notícias a Neemias. E Neemias fica desolado. A palavra de Deus no capítulo 1, a partir do verso 4, diz que durante dias ele lamentou diante de Deus, orando e jejuando, pedindo misericórdia a Deus, pedindo a Deus para que a cidade fosse reconstruída. Fala dos seus pecados, dos pecados dos filhos de Israel, porque Deus deu Jerusalém para os judeus, para o povo de Israel. E a cidade tinha sido tomada, a cidade fora destruída. E Deus fala com Neemias para que ele vá a Jerusalém e reconstrua os muros. Mas veja, neste período da história, ele era copeiro do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. Como um copeiro vai pedir licença ao rei para ir até sua cidade e reconstruir tudo por lá? Não é como nos dias de hoje, não é? Onde os trabalhadores CLT podem fazer um acordo com o chefe, tirarem os dias de férias ou de afastamento para irem resolver algum problema em outra cidade, problemas familiares, eu não sei, por aí. Naquela época, não. E como copeiro, a situação ainda é pior, porque se ele lamentou vários dias, ele não deveria estar com uma aparência de pessoa alegre, né? Se lamentando diante de Deus. Então, diante do rei, todos deveriam se apresentar bem, caso contrário, seria uma ofensa ao rei. Mas Neemias se apresenta com um semblante diferente, o rei percebe, pergunta o que está acontecendo. Ele diz ao rei, o rei oferece a ele material, equipamento, homens, para que ele vá a Jerusalém e reconstrua a cidade. Mas veja qual é a sabedoria deste homem. Mesmo o rei estando abrindo os caminhos para ele, ele volta e ora a Deus. Ele não sai, o rei me concedeu, agora eu vou. Não, ele volta e faz uma oração a Deus para verificar com Deus se este era o caminho correto a ser seguido. Ele vai a Jerusalém. Ele vai. No capítulo 2, verso 17, Neemias, reunido com os homens, diz a eles: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas, seus portões destruídos pelo fogo. Então venha, vamos reconstruir a nossa cidade e sair dessa situação de vergonha. Então ele chama a atenção dos homens que estavam ali trabalhando com ele, para que eles tivessem força, buscassem também em Deus forças para continuarem a obra, porque não era fácil. Haviam opositores ali, Sambalate, Tobias, e queriam impedir que Jerusalém fosse reconstruída. No capítulo 4, verso 17, ele chega a dizer aos seus homens: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e terrível, ou seja, poderoso Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos.
e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelos seus pais, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Por quê? Praticamente Neemias quis dizer: nós não estamos vivendo na nossa terra, na terra que nos pertence, nós estamos vivendo em uma terra que nada tem a ver conosco. O rei foi bom comigo, me deu material, foi usado por Deus, mas a nossa casa é aqui. E se nós não tivermos forças para nos lembrarmos disso e lutarmos física e espiritualmente pelo nosso lugar, pela nossa casa, pelos nossos familiares, nós não conseguiremos. Então nós temos que focar onde? Em Deus, no Senhor. Lembrarmos do Senhor cada vez que alguém vier aqui com uma conversinha. Não dar ouvidos. Lembre-se do que o Senhor disse. Então veja, Neemias se mantinha não somente fortalecido para a obra que exigia muita força física, como também fortalecido em Deus, buscando orientação de Deus para seguir até o final dos trabalhos. E no capítulo 6, no verso 3, quando os opositores tentam chamar a atenção dele, tentam tirar Neemias da obra para uma conversa, ele responde: vejam, na verdade, eu estou aqui fazendo uma grande obra, não posso descer. Por que é que eu devo parar a obra para me encontrar com vocês? Então, os homens não conseguiam convencer Neemias, por isso ficavam mais irados. Porque Neemias tinha um propósito: reconstruir os muros, reconstruir a cidade. Tentaram impedir? Tentaram. Foi fácil? Não foi. Imagine você, homens que talvez nunca tivessem feito este tipo de trabalho, mas estavam ali porque aquela era a terra daquele povo. Se hoje alguém derrubasse a sua casa, eu tenho certeza que você iria até lá, trabalharia para colocá-la de pé de novo e exigiria, tomar de volta o que é seu. Porque às vezes o inimigo, ele vem, ele invade e ainda ele quer colocar em nossa mente que aquilo não nos pertence, que não vale a pena. Foi o que aconteceu com Neemias. Mas a lição hoje aprendida aqui é exatamente essa. Nós temos que ser fortes fisicamente para as batalhas que exigem resistência para o nosso dia a dia, mas devemos nos manter fortes espiritualmente, ativos, ligados a Deus. Porque se não estivermos fortes espiritualmente, nada ao nosso redor acontecerá. Não teremos sequer ânimo, força física para as nossas atividades diárias. E quando perdemos a nossa força, o nosso relacionamento com Deus se perde, tudo ao nosso redor se perde. Neemias foi ouvido por Deus, sua oração foi atendida. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mantenha-se ativo na presença de Deus. Busque forças nele para vencer os desafios, como fez Neemias. Aprenda com a palavra de Deus, que ele fale cada vez mais contigo.